Fala, campeão, tudo power? Bom dia, vamos lá para mais um podcast matinal, o 10. A gente vai falar hoje sobre o poder dos hábitos, na verdade, como criar hábitos que emagrecem. E ele tem um poder, de certa forma você vai aprender o poder que os hábitos têm. Dá um tempinho pra galera aí chegando aí, já vai, você que for chegando aí, seja agora ao vivo no replay, já envia. Bom dia, Papo Milhão. Bom dia, Naldo. Tudo bem? De onde você tá falando? Naldo Reis. Nós vamos falar hoje, Naldo, sobre o poder de hábito. Como criar hábitos que emagrecem. Naldo Reis. Deixa eu ver se dá pra você. Falta não. Ah, fala, mano, é você. Como é que você tá? O som foi legal lá no sábado? Não tava dando pra ver sua foto, mas agora eu vi que meu conterrâneo que tá aqui em Jaraguá comigo também. Então, meus irmãos, assim hoje... Que massa. Pronto. Eu falei com o Michel, ele falou que foi massa mesmo. E da próxima, tamo junto, eu aviso com mais antecedência. Ele falou. Show de bola. Então, mano, hoje... Porque eu vim falar sobre hábitos aqui, eu tenho falado essas últimas semanas sobre princípios, com base em princípios milenares das artes marciais, né? Pra ajudar a galera que está em busca de emagrecimento. Porque eu tenho recebido, a maioria das... Quando eu abro o caixinho de perguntas, mensagens assim de pessoas que estão interessadas em emagrecimento, né? Em baixar o peso e tal, em alcançar o peso ideal. E hoje eu vim falar sobre como criar hábitos que emagrecem, né? Porque tudo que a gente tem vivido, né? Tudo que a gente, não só relacionado ao nosso peso, né? Mas a nossa vida toda são resultados de hábitos, né? A barriga que você tem, o nível intelectual que você tem, o nível financeiro que você tem, o nível de saúde que você tem, são o resultado de hábitos, né? Tudo que a gente vive, que acontece, né? Consequentemente, se você analisar, é consequência de hábitos. Por exemplo, se uma coisa muito só, tipo assim, básica, né? A pessoa que é alfabetizada, que sabe ler, é porque ela cria o hábito de estudar, por exemplo, né? A pessoa que sabe falar é porque eu crio o hábito de se comunicar. A pessoa que consegue falar em público ou que consegue falar bem, tem uma boa dicção, é porque cria o hábito de falar, de ler, né? É resultado de alguns hábitos. E, consequentemente, a obesidade, o fato da pessoa estar acima do peso, ou com um pouco ou muito, é resultado também de uma soma de hábitos, né? Relacionado à alimentação, a exercício, a descanso, enfim. Então, mas hábito é uma coisa que é difícil de se criar, né? A gente tem hábitos que foram repassados pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente tem por mais perto, nossos familiares, e por ter sido passado por eles, já fica fácil a gente fazer, já criou uma rotina ali, né? Como se fosse uma programação na nossa mente que é fácil fazer porque a gente via todo mundo fazendo ao nosso redor e já fazia. E quando você entende que, tipo, os seus resultados são por causa desses hábitos e você quer mudar, é difícil você fazer essa mudança em vários sentidos, né? Primeiro, quimicamente, né? Nosso cérebro, ele tem resistência a uma atividade nova, a criar um hábito novo, a aprender uma coisa nova, porque quando isso acontece, ele tem que criar uma trilha nova de neurônios no cérebro. Isso gasta energia
a mais do que ele já está acostumado a gastar, nosso corpo, nosso cérebro. Então essa é uma das principais dificuldades em criar o hábito, um hábito novo. A outra é tipo, intrínseca mesmo, nós mesmos, se você parar para observar, se você está acostumado a fazer uma coisa, dá preguiça para fazer outra. Você está acostumado a só assistir TV, por exemplo, e você entende que para você ter um resultado diferente em algo, você quer aprender algo novo, ter um resultado na sua carreira profissional, aprender o resultado em conhecer mais da palavra, conhecer mais de um sentido, né? No meu caso, eu tive eu vou começar com a minha história para ficar mais claro, assim, tipo, eu desde criança, desde os 4 anos eu tive que, por causa de problemas de saúde, né, problemas respiratórios, eu tive que começar a praticar atividade física, né? Eu comecei com natação, atividade no exercício, no esportes. E aí eu comecei com natação por indicação médica. Como eu tinha só 4 anos, né, tava no começo, o drive meio zerado, tava em formação, então, tipo, comecei a fazer a natação ali, gostei, era legal brincar na piscina. Foi tranquilo a criação do hábito, né? Eu fiz dos 4 aos 6 anos, aí aos 7 eu comecei na arte marcial, né, no karatê. E aí de lá até hoje eu nunca fiquei parado por muito tempo, né, sem praticar um esporte, sem praticar exercícios físicos. Então isso virou um hábito para mim, né? Para a maioria das pessoas não é um hábito. Então, tipo, quando fala assim, pratica exercício físico frequentemente, é algo incomum, é difícil para uma pessoa que nunca praticou começar a praticar, né, por causa desses sentidos. Para mim é mais fácil porque desde criança, né, eu já é um hábito para mim. Para mim é difícil ficar sem fazer. E aí, quando eu casei, né, em 2018, eu percebi que como eu falei, por causa dos meus pais, dos hábitos das pessoas mais próximas a mim, no primeiro caso, ali da questão do hábito de praticar esportes, foi o que influenciou. Meu pai já praticou karatê, né? Ele era entusiasta de atividades físicas e tal. A galera ao meu redor sempre, como eu comecei novo na arte marcial, a minha amizade era naquele ciclo ali de atletas, né? Então ficou fácil para mim criar o hábito. Já o segundo hábito que eu destaquei esses dois principais, que foi quando eu casei que eu vi que eu necessitava aprender mais sobre como cuidar das finanças, né? Controle financeiro, porque você casa, vai para sua casa, as contas chegam, não tem como outra pessoa pagar, não tem para onde correr. Então, se você não sabe administrar bem, não sabe cuidar do dinheiro propriamente, né? Você vai à falência, né? Você sim afunda em dívidas e é prejudicial. Um dos maiores motivos de divórcio é relacionado à financeira, né? À área financeira. Então eu vi que como eu não tinha aquele hábito, como não foi passado para mim, como eu não tinha um conhecimento suficiente, eu precisava aprender, né? E eu sabia que eu estava vivendo resultado de hábitos meus. Então eu entendi que eu precisava criar um novo hábito para que mudasse essa situação, esse meu conhecimento sobre controle financeiro. E aí eu entendi que eu tinha que começar a ler, a participar de curso de alguma forma, e a forma mais viável para mim no momento eu vi que eram os livros. E aí eu como todo mundo tem a vida corrida, a maioria das pessoas, posso falar, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, sempre quando tem alguma coisa para fazer, é difícil encontrar tempo. Quando tem um tempo, eu acordo cedo, vou trabalhar, faço isso e aquilo e tal. Eu me senti dessa mesma forma. E aí, só que eu não tinha escolha, né? Não tem como. O problema era meu, eu que tinha um problema, eu que tinha que aprender a cuidar da finança, porque senão o problema ia ser pior e eu tinha que dar um jeito. Então eu passei a acordar mais cedo. Comecei com meia hora mais cedo, depois 1 hora mais cedo, e eu trabalhava primeiro turno, eu tinha que acordar 4 da manhã, aí eu passei a acordar 3h30, depois eu passei a acordar 3 horas, porque eu entendia que a importância, que era muito mais importante eu acordar, sacrificar ali minhas minutos e horas de sono para aprender sobre o controle financeiro, né, para evitar um divórcio, uma falência, do que eu ter mais 30 minutos, 1 hora de sono. Então eu sacrifiquei, foi muito difícil nos primeiros dias, mas com o passar dos dias foi se tornando mais fácil.
né? Tem linhas de pensamento que dizem que em 21 dias, né, se cria um novo hábito, só que depende do hábito, né? Hábito simples, talvez. Mas um estudo mais atual que eu vi que comprova que, em média, são 66 dias para você criar um hábito novo. Então, por alguns anos, eu fiquei nesse sentido até eu sair do trabalho, né? Não precisar acordar, né, tão mais cedo. Agora eu acordo 4h30. Porque eu continuo mantendo esse hábito de acordar cedo, né? Para buscar algo que eu preciso, hábitos que eu preciso para melhorar os meus resultados. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui para vocês para mostrar, né? Mais para frente eu vou mostrar já a relação ao emagrecimento, né? Quais são os hábitos que podem emagrecer. Mas mostrar a vocês que, tipo, tem hábitos que a gente já traz do nosso ambiente, da nossa família, do nosso ambiente familiar, dos nossos pais, que são fáceis de fazer porque já são hábitos criados. Mas se você observar algum resultado na sua vida que não está te satisfazendo, você tem que mudar os hábitos, né? E aí eu mostrei a vocês hábito para mim que foi fácil, que eu criei quando já era criança, que já tinha um ambiente, e um hábito que foi difícil, mas que não foi impossível de criar, né? Você tem que decidir, força de vontade, e você consegue criar o hábito que vai te trazer um resultado. E me trouxe resultado. A gente vai fazer 4 anos de casado, né? A gente não teve problemas que teríamos se eu não tivesse sacrificado essas horas de sono aí para estudar, né? E emagrecimento, que é o interesse da maioria da galera que sempre, né, me manda mensagem, manda pergunta relacionada ao emagrecimento. Como criar hábitos que emagrecem? Nós sabemos que o emagrecimento, eu sempre falo aqui que a máxima do emagrecimento é o déficit calórico, né? Só que não se limita a isso. O emagrecimento, ele tem inúmeras vertentes para ser analisada, né? Mas os principais são a alimentação, exercício físico, descanso e mentalidade, como eu sempre falo desses três, que a mentalidade também é muito importante, né? Pessoas falam só das 3 primeiras, mas eu incluo a quarta como tão principal quanto, tão importante quanto. Então, se você está acima do peso, algumas dessas áreas, uma ou mais dessas áreas estão com hábitos ruins, né? Você está com hábitos ruins ou na alimentação, ou na alimentação, ou na atividade física, no exercício físico, ou no descanso ou na mentalidade. Bom dia. Vou deixar o replay para quem quiser. Você que chegou agora e assistir depois. PTFG, né? Uma sigla. Mas para você pegar o início ali, nós estamos falando sobre como criar hábitos que emagrecem. Eu fiz uma analogia no início para mostrar a vocês que existem hábitos mais fáceis e hábitos difíceis, mas nenhum impossível de você criar. E no emagrecimento, você pode estar... Se você está acima do peso, tem 4 pilares importantes, né? Que é alimentação, exercício físico, descanso e mentalidade. Você pode estar com uma ou mais dessas áreas com hábitos ruins, se você está acima do peso. E aí você tem que fazer uma análise. Primeiro fazer uma análise quais dessas áreas você está em falha. Você se alimenta bem? Se alimenta no horário de 3 em 3 horas pelo menos, né? Você se alimenta com frequência, em qualidade. Você come verduras, frutas, né? Come só fast food, né? Hambúrguer, pizza, doce, refrigerante. Você pratica atividade física com frequência? Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 150 minutos por semana de atividade moderada, né? Que dá 30 minutos por dia, ou 75 minutos por semana de atividade intensa. Abaixo disso você está sedentário, você não está praticando atividade física que o seu corpo precisa para viver. Então comenta aí, você tem praticado esse volume de atividade física? Você tem dormido ali os especialistas médicos falam que são de 6 a 8 horas a quantidade de sono ideal, né? Você pode fazer um teste como eu fiz, né? Eu coloquei o celular para despertar. Um dia eu coloquei 6 horas, um dia eu coloquei 5 horas e meia, um dia eu coloquei 7 horas, 8 horas. E aí eu fui vendo quais dias eu me acordava mais disposto, né?
Então 5h30, 6 horas é a quantidade de sono que eu acordo mais disposto, porque quando você dorme um pouco mais do que é ideal para você, você também acorda cansado, porque você inicia outros ciclos, né? Os sonos são feitos de vários ciclos, e aí quando você finaliza os ciclos necessários para um sono, você reinicia, e se você acorda quando você reiniciou essa quantidade de ciclos, você acorda cansado, né? Qualquer coisa, comentem se vocês querem que eu traga num outro PowerCast sobre esse assunto de sono, que é muito interessante também e faz parte, né, do emagrecimento. Se você tá com mau hábito de sono, se você, né, não dorme bem, você tá causando a obesidade, né, está acima do peso. E a outra área é a mentalidade, né? Você tem bons hábitos de pensamentos, né, positivo, acredita que pode alcançar. Então, observando essas 4 áreas, né, eu quero pedir até vocês que comentem se identificou qual área você acredita que precisa melhorar, que precisa mudar os seus hábitos. Uma coisa eu tenho certeza, os hábitos que vocês têm nessas 4 áreas, se você está acima do peso, são causadores. Você mudando esses hábitos, com certeza, eu afirmo com certeza, que você vai mudar os seus resultados. Então, os hábitos que vão te ajudar no emagrecimento, os hábitos que emagrecem, são hábitos de se alimentar de forma balanceada, de forma saudável, né? Evitar o que aparentemente é gostoso, né? Você sente gostoso, mas não te faz bem, né? Açúcar em excesso, sal em excesso, né? Industrializados em excesso, fast foods em excesso. São coisas que eu concordo que são gostosas, mas que estão te engordando, estão impedindo o seu emagrecimento, estão impedindo a sua melhor saúde, impedindo a sua qualidade de vida. Outro hábito que vai te ajudar a emagrecer, praticar atividade física, praticar exercício físico com frequência. Praticar exercício físico com frequência vai te ajudar a emagrecer, porque você vai ter uma queima calórica maior. Isso é fator não é indescritível não, mas indispensável. Você não pode deixar de se alimentar de forma balanceada, não pode deixar de praticar exercício físico com frequência se você quer emagrecer. São 2 hábitos que você precisa criar, são 2 hábitos que emagrecem. Outro hábito que emagrece, descansar corretamente. Porque quando você treina, você vai causar danos no seu corpo, nos seus músculos, nas fibras musculares, que são necessárias para que você, por exemplo, transforme a gordura em massa magra. Você vai precisar treinar com intensidade e causar um dano no seu corpo para você queimar a gordura. Você vai ter um desgaste cardiorrespiratório, né? Você vai ficar cansado, você vai ficar com o corpo cansado. E é no repouso, é no descanso, aliado com a alimentação, que você vai recuperar essas fibras, recuperar essa energia de forma saudável, transformando em massa magra aquela energia que você queimou, aquela gordura que você queimou. Então, outro hábito que emagrece é o hábito de descansar corretamente, né? Não só a quantidade, mas a qualidade do sono. Se você tem algumas dicas, algumas coisas que te ajudam a ter uma qualidade de sono melhor, por exemplo, 30 minutos antes de dormir você evitar luzes brancas, a luz da tela do celular, porque impede a produção de uma substância que ajuda na qualidade do sono. Se eu não me engano, é melatonina o nome dela, que ela ajuda você a entrar num sono profundo, que é o sono que realmente seu corpo descansa. Como eu falei que tem ciclos de sono, quando você está num sono leve, por exemplo, o seu corpo não descansa totalmente. Você já deve ter percebido, tipo, algum momento você estava no sono leve e algum barulho te acordou, né? E algumas pessoas já tiveram a experiência Bom dia, Geraldo, de passar a noite não conseguindo entrar no sono profundo e acordar cansado, né? Um dos fatores é essa falta da produção da
Melatonina, se eu não me engano é melatonina. Esse hormônio que é responsável pela qualidade do sono. Então, se você, 30 minutos antes de dormir, faça o teste. Se você tem o costume de ficar no celular até a hora de dormir, faça o teste hoje e me conte. 30 minutos antes de você dormir, larga o celular, né, lê um livro, né, diminui. Se você tiver a luz amarela no quarto, ou então a abajur, deixa o quarto mais escuro, sem essa luz branca, que ela também atrapalha a produção desse hormônio que é responsável pela qualidade do sono. E você vai perceber que o seu sono vai ser melhor, você vai acordar mais disposto, e isso vai te ajudar no emagrecimento. Um outro hábito que eu nem escrevi aqui, nem estava escrita, mas me veio à memória agora, me veio a lembrança, que te ajuda a emagrecer, é beber água corretamente. Quando você bebe água na quantidade correta, te ajuda no processo de emagrecimento, porque te ajuda no processo do funcionamento do seu organismo, né? E ele vai trabalhar ali utilizando as calorias, as calorias são a energia que a gente ingere, né? A unidade de medida da energia que os alimentos nos fornecem, que se você não utiliza bem, se você não está bebendo água, seu organismo não está funcionando bem, ele não é utilizado. Quando ele não é utilizado, ele vira gordura, fica ali no tecido adiposo como reserva. No tecido adiposo como reserva, né, do próprio organismo, que é aquela gordura indesejada, né? E um outro detalhe é que a água gelada, né, ajuda ainda mais nesse processo de emagrecimento do que é natural. Então, recapitulando os hábitos que emagrecem: se alimentar de forma equilibrada, com bons alimentos, praticar exercícios físicos com frequência, 30 minutos de moderado por dia ou 12 minutos de intenso por dia. Ter um bom descanso, descansar a quantidade de horas correta para você, de 6 a 8 horas, né? Você tem que identificar ali qual é o melhor para você, com qualidade. Beber água corretamente, né? Tem algumas calculadoras na internet, eu disponibilizo para meus alunos, né, que cada um tem uma quantidade certa de beber água, mas de 1 a 2 litros por dia. Água gelada ajuda ainda mais no emagrecimento. Então, alimentação, sono, que é o descanso, treino, água e mentalidade, né? Como eu falei, da grande importância que a mentalidade tem no emagrecimento, é você nutrir a sua mente de pensamentos positivos. E não imaginação, com fatos mesmo. Porque você pode ver, se você procurar, né, se você ver, tem depoimentos de alunos meus que conseguiram. Né, conseguiram, e se uma pessoa conseguiu, você é capaz de conseguir também. Se você alimenta sua mente com pensamentos negativos, que você nunca consegue, isso não vai emagrecer. Quando você alimenta a sua mentalidade com pensamentos positivos, com fatos positivos, acreditando, vendo que outras pessoas conseguiram, você também consegue, isso te ajuda, né? Ajuda você a usar o poder da sua mente no emagrecimento. Então, como eu falei de forma... Não sei se você percebeu, eu falei ali que quando ficou fácil eu criei o hábito da prática de exercício físico, porque foi desde criança, né? Eu fui fazendo um esporte por vez ali, e as pessoas ao meu redor eram praticantes, Bom dia, Dog Scooby. E para criar o hábito que era difícil para mim, que foi o hábito da leitura, que eu não tinha esse hábito, as pessoas ao meu redor não tinham, eu, de forma gradativa, né, eu não destaquei, mas de forma gradativa eu comecei a criar, porque eu transformei em mini hábitos, né? Eu pesquisando, eu vi que grandes referências, né, na área que eu queria aprender, de controle financeiro, eles tinham o hábito de ler 1 hora por dia, eles chamam da hora de ouro. Mas como eu já acordava 4 horas da manhã, para criar esse hábito seria um choque muito grande eu acordar já 3 horas da manhã, 1 hora mais cedo, né? Eu não conseguiria manter. Então eu comecei com minutos, eu fui acordando minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo. Eu particionei o grande hábito em mini hábitos, né? Mini hábitos. Então o poder do mini hábito é o segredo para você criar hábitos maiores. Por exemplo, a gente falou aqui da alimentação saudável,
do treino, né? De beber água corretamente, da mentalidade. Se você não tem bons hábitos nessas áreas, você pode começar, ao invés de, não vou, falando de alimentação, né? Vou parar de comer sal, vou parar de comer doce, vou parar de beber refrigerante, vou parar de comer lanche. Eu já falei uma vez sobre isso, como eu parei de beber refrigerante. Você começa aos poucos, vou comer uma maçã por dia. Vou beber refrigerante só aos finais de semana. Por exemplo, você começa com mini hábitos. No exercício, eu vou fazer uma flexão por dia. Vou caminhar 5 minutos por dia. E aí, se você tá num dia bom, você acorda animado, é muito fácil você criar um novo hábito, você fazer algo diferente do que você já costuma fazer. Mas quando você acorda num dia mal, meio desanimado, preguiçoso, vai ficar difícil você, por exemplo, fazer os 30 minutos de exercício, né, que a OMS exige, ou 12 minutos de alta intensidade. Então você começa com um agachamento, uma flexão todo dia ali, ó. Primeira semana, vou fazer um agachamento por dia. No dia que você estiver animado vai ser fácil fazer, você vai querer até fazer mais, mas no dia que você estiver desanimado, vai ser possível você fazer só um. Com o passar do tempo, porque na criação de hábito não é a quantidade que conta mais. O mais importante na criação de hábito é a constância. Então se você mantém a constância ali num agachamento, numa flexão, quando chegar lá no 21º ou no 66º dia, já vai estar instalado esse hábito em você, então vai ser mais difícil você parar. E aí gradativamente você vai tornando um mini hábito no hábito macro, no hábito que realmente você queria, né? Que vai levar você a ter os resultados, as mudanças de resultados que você quer, que a gente está falando aqui, que é o emagrecimento, né? Então, agradeço a você por ter ficado até o final aqui no podcast matinal. Se vocês não viram desde o início, eu vou deixar salvo o replay para vocês assistirem. Vou deixar salvo o replay aqui no meu YouTube também, né? Eu quero pedir a vocês que ainda não estão inscritos no meu canal do YouTube, se inscrevam. E eu tenho um convite para fazer a vocês que ficaram até o final aqui, que estão assistindo até o final o replay. Dia 18 agora, desse mês, 18 de agosto, eu vou fazer uma aula, né? Um evento online, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou destrinchar, né, o processo de emagrecimento. Como os meus alunos conseguem resultados expressivos em pouco tempo, né, com o método Power Fight, né? E o meu desafio é para vocês se inscreverem nessa aula, pegar os conhecimentos que eu garanto que você pode eliminar 10 quilos em 30 dias, com base em observação de resultados de outros alunos, de resultados meus, né? E tipo, na época de competição, o quanto eu conseguia perder em uma semana. Com certeza, a pessoa que seguir tudo ali, todos os passos que eu vou passar nessa aula, consegue eliminar 10 quilos em 30 dias, ou até mais, né? Eu uso o depoimento de um dos meus, que usou o mesmo método que os meus alunos usam, que ele eliminou mais de 30 quilos, né, em menos de 40 dias, ele falou 34 dias. Então, imagine, menos da metade, ele conseguiu alcançar o triplo do resultado do que eu estou desafiando vocês a fazer. Então eu vou deixar hoje um link na minha bio para você clicar lá e deixar o seu e-mail, participar, ser avisado, ter acesso aos links para participar dessa aula, tá bom? 100% online, 100% gratuito. Espero vocês amanhã novamente para o podcast. Eu quero deixar eu tô fazendo uma enquete lá nos stories, pedir para você responder qual é o melhor horário para vocês. Eu tô experimentando, fiz 7h30, aí hoje eu fiz 7h40, e semana passada eu fiz 9 horas, para ver qual é o melhor horário para que vocês possam participar junto comigo, tá bom? Valeu, fiquem com Deus, façam um dia power, sejam power, treine, meu filho. Os